dos 40, com Fábio C. Ricardo Nespoli. E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Fábio Reis, estou aqui com o Ricardo Nespoli, meu amigo. E esse é mais um episódio especial do Quarentena Antes dos 40. E tem uma vantagem especial desse episódio especial, porque são convidados internacionais, primeiros convidados internacionais. É uma maravilha, realmente. Mas antes da gente apresentar os nossos queridos convidados, nós vamos lembrar você de ir lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e lá no YouTube também. Nós precisamos da sua inscrição lá no YouTube, galerinha, para a gente conseguir fazer o nosso URL personalizado. E também visitar o nosso site quarentenaantesdos40.com, porque lá você consegue ver todo o nosso conteúdo e você também pode fazer assinaturas do nosso podcast. Apoie o nosso podcast, galerinha. Nós precisamos continuar crescendo e para isso a gente precisa da sua ajuda. Então você pode fazer assinaturas de 1, 5 ou 10 reais através do PicPay, que é super legal, e apoiar a gente. E é isso daí. Então vamos lá, povo. Vamos trazer os nossos queridos convidados. Então, pessoal, aqui estão os nossos convidados ilustres de hoje, internacionais. Nós estamos com o Miguel e com a Carla, que são meus amigos de longa data, né, da época que eu morei lá em Portugal. E hoje eles são nossos parceiros aqui através da página lá do Facebook do The Mother Owl, que recentemente abriu uma conta no Instagram também, e parece que vocês têm mais coisas para apresentar para a gente, não é isso? Então, por favor, Miguel, Carla, muito bem-vindos oficialmente à Quarentena Antes dos 40. Fala pra gente um pouco mais sobre vocês e sobre o The Mother Owl. Queres começar, Carlinho, ou começo eu? Começa tu. Pronto, eu sou o Miguel. Eu conheci o Fábio lá em Braga, quando ele fazia o doutoramento. Aqui o Ricardo foi mesmo pelo Quarentena Antes dos 40, ainda nem sequer estive com ele pessoalmente. Verdade. E o The Mother Owl é meio que uma iniciativa meio geek, meio nerd assim. É para juntar coisas ligadas à fantasia, a sci-fi e a terror, nessa ordem aí de preferência. E, como tu disseste, nós abrimos o Instagram, ainda estamos meio no início, e abrimos também agora o site. Quer dizer, neste momento em que estamos a gravar, ele não abriu ainda, mas quando o episódio for para o ar, acho que ele já vai estar online. Muito bom! E você, Carla? Bom, eu também conheci o Fábio em Braga, que é onde eu estou agora. Então eu sou a mais internacional neste momento, não é? E o Ricardo conheci também através do podcast e tenho que dizer que tenho muitas afinidades com o Ricardo, mas o Star Trek não é uma delas, tá? Então vamos parar esse episódio aqui agora. Mas eu aposto que ninguém ouve Fórmula 1 também, então tá de boa. Não. Tudo bem, Esse final de semana tem corrida de novo, mas tá bom. O objetivo desse episódio não é falar de Fórmula 1, hoje nós vamos falar sobre a série de filmes Pânico, ou Scream, né, em inglês. Em Portugal é Gritos. Gritos, bem literal, muito bem. Galera de Portugal, então, Gritos. Mas no plural, né? Qual que é o ponto? Tudo começou quando o The Mother Owl fez Foi um torneio, né, para decidir qual que era o melhor filme. Era o que? Da década de 90? Aquele torneio? Dos anos 90. Dos anos 90. Terror dos anos 90. Isso. Mas era terror aquele? Era terror dos anos 90. Eu tô fazendo confusão. E aí, o que aconteceu? O Pânico, a gente não sabia muito bem o que falar do Pânico aqui no episódio, que a gente discutiu esse torneio e tudo mais. O Miguel é um grande fã da série lá do Pânico. E a gente prometeu que se o Pânico ganhasse ou alguma coisa assim, a gente ia fazer um episódio sobre isso. No meio do caminho também apareceu essa coisa que, confirmaram um 5º filme do Pânico, porque 4 aparentemente não era o suficiente para contar essa história complexa, né, que exige muito da gente. Então, o objetivo do episódio de hoje aqui, galera, é a gente discutir os filmes do Pânico um por um e depois a gente vai falar um pouco do que a gente espera, né, do 5º filme. Então, galerinha, Pânico 1, Scream ou Gritos.
Fala, eu quero Ricardo. começar fazendo um resumo geral de todos. Tá bom. Eu tenho elementos que participam de todos. Primeiro, a falta de gosto da Sydney. Ela só namora gente feia. Todos. Os momentos inoportunos para fazer sexo. Tipo assim, caraca, a gente vai quase morrer, vamos fazer sexo agora, tá ligado? Yeah. As referências de filmes que uns chamam de metalinguagem, eu chamo de referência de filmes jogados, assim, eles jogam um monte de referência pra dizer que eles estão fazendo metalinguagem. Gritos em momentos que as pessoas não deveriam gritar, porque, enfim, você tá se escondendo de alguém, você não grita, mesmo se você vê alguém morto. E, por fim, o Dewey se ferrando em todos os episódios, em todos os filmes. Alguém que toma facada, tiro, soco, enfim, atropelamentos. Bem, esse é o resumo. Eu acabei de resumir Tu os estás a falar do primeiro ou do todo? De todos. Ótimo. Pronto, acabou aí, cancela. O episódio chegou ao fim. Mas acho que o quinto vai ser a mesma coisa, o Dewey vai ser... Vai ter o Dewey, exatamente. É muito possível, é muito possível. Mas, gente, vamos lá. Primeiro filme. O que vocês acharam? Qual que é a opinião de vocês sobre Pânico 1? Eu acho que o primeiro é o melhor. Eu diria que é o melhor porque ele aparece numa altura em que os slashers, não é? Esse tipo de filme de terror de slasher, né? Do assassino da faquinha, ou às vezes era muito naquela onda do Halloween, etc. E é tudo muito sobre-humano e ele vem com um assassino que é totalmente humano. Na verdade, 2 no primeiro filme, né? Que é uma dupla. Verdade. Já agora, algum de vocês não tinha visto algum dos filmes? Tirando a Carla que não tinha visto nenhum. Eu acho que eu só tinha não visto o primeiro. Eu não tinha visto o 4. Eu já tinha visto todos os outros. Vocês adivinharam no final, antes do final, qual era o assassino? Em algum deles? Nenhum deles. Não, eu acho o segundo eu imaginava quem era. Eu já imaginava. Na verdade, sim, antes do final é um pouco vago, porque assim, tem aquele momento antes de aparecer assim, um pouquinho, uns 15 minutos, que fica meio na cara, assim, né? Não é só na hora que tira, assim, já tem uma hora que, pô, mas desde da metadinha, assim, no segundo, pelo menos, porque eu nunca tinha visto o segundo. E eu imaginava quem era. Pelo menos uma das pessoas, né? Porque o segundo também tem 2 assassinos. Qual delas era já agora? A mãe a gente tá no 1 ainda, não? Tá. Para mim o segundo e o quarto são as revelações mais difíceis de acertar, na minha opinião. Eu diria. O quarto, o menino tem cara de assassino. Né? Assim, ele já tem cara de louco lá, né? Tem cara de maluco psicopata. É isso, né, cara? Ele é irmão do Macaulay Culkin, né? Ela não. Ele parece muito. Ela não, ele é um dos irmãos do Macaulay Culkin. Ele é irmão do Macaulay Culkin? Ele é um. Vamos voltar no primeiro, gente. Vocês estão bagunçando a parada. Então, mas só para terminar a minha cena, eu acho que aquilo que o Ricardo estava a fazer, dizer no início, eu não concordo nada. Aquela coisa do meta é que o Scream é um filme satírico. E óbvio que ele fica com aqueles pedacinhos de humor, porque tudo que é sátira tem que ter um pouco de humor, senão, não é? Tipo, fica estranho. Não é? E eu acho mesmo que ele fez um bom trabalho de criticar como é que os slasher filmes estavam a ser feitos até à altura. Então, nessa parte aí eu discordo. Acho que o primeiro foi bom nesse sentido. É questionável a escolha romântica da Sydney, mas isso é outra coisa. E é mais ou menos isso aí. E tu, Carlinha, como nunca tinhas visto nenhum, o que é que tu achaste? Eu tinha visto o primeiro, mas tinha sido lá nos anos 90, então nem nesse eu acertei quem era o assassino, porque eu não lembrava mesmo de nada. Mas eu concordo um pouco com o que estavas a dizer, com a exploração dos estereótipos do género slasher. E eu gostei da exploração desses estereótipos, daquilo que nós esperamos que aconteça e que acontece de facto. A menina corre escada acima quando devia sair porta fora, coisas assim. E a exposição das regras, o Randy faz muito esse trabalho de exposição das regras dos filmes de terror e slashers em geral. Eu gostei bastante dessa brincadeira. E
Já agora queria dizer que a minha parte favorita é quando a Sydney está com o resto dos amiguinhos e estão a falar, e se fizerem um filme sobre isso? E ela diz, com a minha sorte vai ser a Tori Spelling a fazer o meu papel, e no filme seguinte realmente é a Tori Spelling, e eu apreciei a continuidade, apreciei bastante. Meta dentro do meta. Exatamente. Inception. Foi a minha parte favorita dos 4 filmes. Muito bem. Eu meio que anotei, assim, pessoas que eu lembrava, assim, que são famosas e participaram desses filmes, e às vezes eu nem me lembrava, né? Por exemplo, a Drew Barrymore, na verdade, ela foi a mais surpreendente. Eu, de fato, não me lembrava que ela fazia uma cena que ela só morria, né? Assim, é uma das cenas mais emblemáticas do filme, né? Aquela cena inicial do cara perguntando, que é a primeira vez que tudo acontece, pergunta qual filme de terror e tal. Mas se a Drew Barrymore me surpreendeu, eu não me lembrava disso. Aquilo é uma sacada também, é uma referência ao Psycho, né? Do Hitchcock. Uhum. Eu antes de vir aqui para o podcast, hoje à tarde, eu vi um vídeo sobre o primeiro, e que basicamente mostrava na primeira cena como o Wes Craven, não é? O realizador, ele manipula através do tempo e do espaço. Tipo, ela está num lugar, depois tipo, demora 1 minuto ou 2 minutos para ela passar de ok, quem é que é, para ficar assustada, e depois demora menos tempo para ela ficar mesmo muito assustada e para coincidentemente o assassino ficar mais hardcore, a dizer que vai, não é? Tipo, I wanna see your guts, esse tipo de coisa. E depois ainda menos tempo ao toque de campainha, que simboliza a aproximação do assassino. Tem toda aí uma lógica que eu acho que é uma cartada muito boa do Wes Craven em quase todos os filmes, se calhar menos no terceiro. O terceiro tem um bocadinho de problema a mais, o filme. Acho que é uma sacada boa dele, que quando tu analisas friamente, que ele faz muito bem essa cena de quando é que as coisas acontecem. Mesmo, vocês lembram-se, por exemplo, quando a Sydney, acho que é no primeiro filme, ela chega lá, o assassino, à casa, e no momento em que ele simplesmente sai da porta do quarto, aparece o namorado na janela. Sim. Então, esse tipo de cenas, esse timing aí é muito fácil, é muito óbvio, tipo, não era ele que estava ali, não é? Ou tu concluís que tem 2 assassinos, que não acho que seja assim hiper óbvio logo no início, ou tens que dar crédito que o gajo faz muito bem o posicionamento. O gajo que escreveu, o argumentista, tu estavas a falar da cena de serem 4 filmes, etc. Sim. Na verdade, ele fez 2 trilogias. Quando eles começaram o 4, já havia uma trilogia nova escrita, eu não lembro o nome dele agora. Ah, mesmo? É. Então, só que aí o Wes Craven morreu, não é? Então, tipo assim... Ué. Eles agora estão a tentar recuperá-lo para fazer agora o 5º. Entendi. Vão trazer Aliás, o Wes de volta. Parece que estamos num webinário sobre a Scream. No primeiro filme eu percebi o Wes Craven, né? Ele é o zelador da escola. Tem uma hora que o diretor, um pouquinho antes do Fred Krueger, né? O nome dele é Fred, né? Que é o outro filme do Wes Craven, né? O diretor, ele sai da escola, né? Ele sai e vira se tá procurando, e ele vira o zelador olha assim, ele, não, nada não, Fred. Aí ele sai. Aí eu pensei, esse cara é o Wes Craven. Aí eu comecei a procurar o Wes Craven em todos os filmes, né? Ele tem cameo dele, na verdade só não tem no 4. E eu pesquisei na internet, no 4, a que apareceu foi cortada. Tipo, porra, cara. Tadinho, né? Nossa, cara. Tipo o Peter Jackson. O Peter Jackson também. A comer a cenoura. Me arrependi de ter aparecido. E aquele da Marvel, como é que ele se chama? Não é? Não, ele não Stanley. Stanley, sim. Ele também fazia isso, não é? Ele tava na mesmo. verdade é um clássico, né? O próprio Hitchcock aparecia em todos os filmes, né? Ele aparecia nos filmes. Eu acho que é uma... E aí dali, eu acho, não sei, na verdade, se é o primeiro a se mostrar nos filmes, né? O Shyamalan faz isso em todos os filmes. É o equivalente a fazer autorretratos se fores um pintor. É o mais perto. Agora, uma coisa que eu tava conversando com o Fábio, e a gente ficou surpreso, pelo menos eu fiquei, ele também, que a gente não se lembrava que Dewey era tão bobalhão. Porque, tipo, no filme o Todo Mundo em Pânico, é o Scary Movies, né? Que é um filme de sátira, de slash. Sátira. O Dewey é um retardado. Na verdade, no final das contas, eu vou dar spoiler mesmo, ele é o assassino, né? Ele que é o criminoso, no Scary Movies.
Mas ele é um mongolão completo. Mas eu achava que era só lá. E ele no filme... cara. Ele é muito besta, né? Aquele bigodinho dele, cara, por favor, por que... E eu diria que é das personagens que menos cresce em todos os filmes. Que é tipo assim, ele no 4 ele continua a ser meio... Não, supostamente ele melhorou, né? Porque ele é xerife no 4 e tudo mais, deixou o bigode crescer. Mas ele não faz absolutamente nada no 4. E ele não lida bem com essa responsabilidade aí de ser o chefe. Não, nenhuma responsabilidade. De forma nenhuma. Mas eu acho ele péssimo. Mas não vamos falar mal do bigode, porque era os anos 90, então. Passaram 20 anos. Mas assim, eu acho, tipo, a minha opinião geral, assim, eu não comprei muito a ideia também da metalinguística lá. Eu acho que, tipo assim, você falar que as coisas acontecem, depois elas de fato acontecerem, é só, tipo assim, tá bom. Não é um negócio que me convenceu de nada. Se você falasse isso e as coisas acontecessem talvez diferente, as pessoas pensassem sobre isso e agissem diferente, talvez eu acho que seria mais interessante, eu pessoalmente. Mas eu acho que o pior de tudo é que no final, assim, do Pânico, quando eles estão falando lá sobre qual era o objetivo deles e tudo mais, o amigo do Billy, que eu já esqueci o nome agora, mas Stuart, que é o Salsicha. Ele não tem, assim, ele tem zero objetivo, ele é só um cara idiota que tava lá, Sim. né? E o objetivo do Billy era, tipo assim, sua mãe teve um caso com meu pai, estragou minha família. Mas então, mano, por que você saiu matando a galera, assim, porque você já não foi lá matar? Tipo, matou a mãe dela um ano antes, e eles passam um ano fazendo nada, e aí depois eles matam outras pessoas. Mas tu esqueceste que os dois, mas principalmente o Cabeça e o Billy, ele é obcecado por filmes de terror. Mas... Tu esqueceste essa parte. Ele é drama, ele quer fazer daquilo que ele tanto gosta, e é obcecado, ele quer fazer da Sydney a Final Girl. Então ele tem que matar um monte de gente à volta da Sydney para ela ser a Final Girl, para ser dramático. Tu vês no final, ainda por cima, quando ela foge, estás a ver aquela cena em que ela foge dentro da casa? Sim. Que ele passa-se da cabeça. Todos os filmes. Mas sim. Tipo, ele fica tipo louco, e isso mostra que ele não tinha nada sob controle. Ele era um chavalo louco da cabeça, só que ele estava dentro de um papel que na cabeça dele era ótimo, porque ele estava a controlar a coisa toda, mas ele não tinha controle nenhum. Então mas, tudo bem. Eu sei que lá no terceiro vai ter uma outra situação relacionada a isso e tudo mais. Mas, tipo, por que não teve esse drama todo com a mãe da Sydney, então? Por que a mãe da Sydney foi só a mãe da Sydney? E com a Sydney assim? tinha que... Porque eles só mataram ela. E aí ficaram quietos por um ano, né? E aí depois, quando eles vão matar a Sydney, tem que ter toda uma história. Ela tem que ser uma final girl, sendo que com a mãe dela não teve nada disso. Assim. Mas pela tua lógica, ele foi logo cortar o mal pela raiz. Então, se ele matou a mãe, matou logo. Sim, mas depois, né? Tá bom. Então já matou. É a lógica dele, né? Tipo assim, eu já matei. A dele eu não entendi. Né? Tipo assim, eu já matei, agora vamos fazer o filme. Agora, uma coisa assim que eu queria entender é o que tem na água desse lugar, né, cara? Porque, tipo, uma coisa é você querer se vingar e tal, mas assim, é uma psicopatia, assim, com certeza é o lugar com mais psicopatas porque assim, é uma facilidade em matar, não sente nada, fica rindo depois que morre. A própria Sydney, mas beleza, ela teve um trauma, né? Mas assim, aquelas mortes com frasezinhas de efeito logo depois, tá ligado, cara? Toda vez, pessoa que você mata, você fala, e da próxima vez, sei lá, sabe? Eu acho que tem alguma coisa na água de Woodsboro. Não, o Scream, ele peca um pouco no sentido de, enquanto franchising, porque se tu fores a pensar, ele satiriza a repetição dos tópicos e a repetição das fórmulas dos filmes de terror, mas ele fez 4 filmes, meu. Não, sim. Eu acho que eu entendo. Mas você fica pensando por quê, né? Se ele ficasse no primeiro, era isso, era uma sátira. Mas parece que ele começou a se levar a sério de alguma forma, assim, e dinheiro. É isso, Ele não vendeu mal para a altura. Oi? Desculpa. Não podemos, porque há uma coisa muito importante que ainda não foi falada. O que é? Então diga. Do Randy. Não é nada importante. É só que quando eu comecei a ver o filme, eu realmente já não lembrava de nada. A gente já passou 20 anos ou mais.
desde que eu vi o filme, e de repente aparece que é ele e eu, é a Mónica! Porque eu realmente não lembrava que era a Mónica. É a Mônica, gente, é a Mônica. Inclusive, não sei se vocês perceberam, né? Mas no filme 3 há um acréscimo no sobrenome dela, né? Que no filme 4 já sai. Ela se casa com David Arquette, que é o Dewey, né? Só que ela se casa só no filme 3. E deve ter sido o maior climão fazer o filme 4, né? Porque no filme eles estão casados e bem amados, e o sobrenome dela já não é mais Arquette. Aquela cena que rola quando eles saltam da estrada, e eles saltam para o meio daquele bosque ali. Sim, que rola aí. Uhum. Quando eles a fazerem essa cena aí, foi quando começou o relacionamento deles aí já. Foi logo no primeiro. Rolaram na relva. Rolou na relva. Muito bom. Assim, eu tava falando das pessoas que fizeram outros filmes que eu me lembrei. O Randy, ele fez... É o Jamie Kennedy, né? Ele fez um bando de filme de comédia meio ruim, assim. Inclusive o Filho do Máscara. E olha só. A Tatum, que é eu acho que era a irmã do Dewey, né? A melhor... Ela é aquela que fez o Planeta Terror, que tinha a metralhadora no lugar da perna. Nossa, cara. Que era dirigido pelo Robert Rodrigues, que é o diretor de Stab, inclusive. É verdade, e o filme dentro do filme é dirigido pelo Robert Rodrigues. Mais um passo e chegas no Kevin Bacon, de certeza. Estão no caminho dele já. Mas, gente, Pânico 1, muito bem. E Pânico 2, eu queria começar já falando o seguinte: quem é que espera o filme começar pra ir no banheiro, mano? O que é aquilo, cara? É aquele modus operandi de espectador de cinema americano. E aquelas pipocas todas no ar. Que é isso, gente? Cara, é o seguinte, deveria ser proibido pela lei. Tipo, tem um assassinato e tal. Vamos todo mundo se vestir igual aqueles assassinos. Não. Que é isso, né, cara? Ser feito com outra roupa. Vocês tinham que usar outra fantasia. Não pode ser a mesma, cara. Mas aquela fantasia já era vendida antes do assassinato. Sim. Agora, uma coisa que me marcou, e pra mim eu acho que foi muito nítido que eles tentaram fazer no Pânico 2, foi uma maior representatividade de negros, né? Naquela cena inicial... Já começa a aparecer, porque de fato no filme 1 não tem nenhum, né? Não, mas aí no filme 2 tem uma, basicamente, né? Os dois iniciais morrem ali. E depois acho que é só a amiga da... Não, amiga. O único que sobrevive é o câmera, né? Tem a amiga dela, tem os dois do início, né? O casal inicial. Não, gente, não é a representatividade, é só enfiar. Inclusive com aquelas gírias super padrão, né? Assim, os caras falam de um jeito que, velho, não são todos eles que falam assim, os negros americanos. Mas também lá está. Tu fazes a análise disso agora fica muito mais descabido do que em 97. Claro. Ainda agora há muitos problemas nesse aspecto, não é? Mas também é de realçar que é uma representatividade ainda subjugada completamente aos estereótipos. Sim. Não é? O cara negro do filme 4 não é tão estereotipado, o policial. Ele enfim, e ele é um cara que faz comédia também e tal. Normalmente ele é bem escrachado, assim, né? Sim. Já sei quem é. Já nem estava a lembrar quem era. Mas o mocinho inicial lá do filme 2, ele entra no House, não é? É o Michael Epps. Não sei o que é Epps. Omar Epps. Michael era o nome dele, eu acho, no House. É Omar Epps. Verdade. E aí, mas então qual que é a opinião geral aí do Pânico 2, pô? A ideia é boa, cara. É isso. Eu acho que eles têm essa ideia de fazer um filme, e aí no filme, enfim, eles fazendo essa brincadeira da Tori Spelling. E aí, cara, eu não sei se propositalmente, mas enfim, eles colocam o Dewey, ele não aparece, mas é o Ross, né? Eles gostam de fazer esse jogo. O Luke Wilson é o Billy, né? Então, assim, eu acho que é legal essas coisas que eles fazem. Assim. Eu acho o 2 uma ideia boa. Mas, assim, eu acho que a maioria delas é mal executada. Eu acho que os filmes são mal executados. E não é nem... Cara, uma coisa que aconteceu, eu tava vendo o 4, na verdade, mas isso vale pra todos. Eu tava vendo o 4 na televisão e minha filha, ela tava no celular do lado, assim. E todo momento em que eu me assustei, ela que não estava vendo o filme se assustou também. Porque o filme, ele não tenta te pegar na história. Ele só aumenta o som, cara. Ele só aumenta o som pra você tomar um susto, sabe? Então isso é uma coisa que, assim, tipo, se não tivesse o som, eu queria ver esse filme.
era uma coisa que eu podia ter feito, mas enfim, ou no mudo, só lendo legenda, alguma coisa do tipo, porque eu acho que o filme não dá medo algum se não tiver grito, esses sustos. Mas e não é o objetivo, não é um terror psicológico, não é tipo não é tipo um exorcista, não é, sabes, é uma coisa, é um policial. Aquele é um policial com thriller. Não, é aquela quem é que fez, não é? É o mistério de quem é que fez, quem é que matou. Só que aí eles metem um bocadinho de gore no meio, por causa das mortes, e então vira terror aí. E tem um assassino, eu não sei se ter um assassino vira automaticamente terror, acho que não. Entendi. Não. Posso propor uma definição? Porque para mim seriam episódios de Scooby-Doo. Com um pouco mais de sangue, vá. Ai, não. O Salsicha é o assassino. O Salsicha é o assassino. E eu acho meio harsh essa aí do Scooby-Doo. Não estou a dizer isto depreciativamente, porque se reparares, obedece a uma estrutura que é sempre a mesma. Eu fiquei muito com a sensação que tinha visto o mesmo filme 4 vezes. Sim. Foi. Sim. A estrutura é sempre a mesma, existe sempre aquele do whodunit, não é? Quem é o assassino, e no caso do Scooby-Doo, quem é o malvado da vez, mas é muito assim. E com isso nem estou a depreciar o Scooby-Doo nem os filmes do Scream. Eu gosto do Scooby-Doo. Eu também acho que no momento em que tu... Mas estou só a comparar com... Porque, repara, eu não consigo comparar com outros filmes de terror. Sim. Tenho muito pouca base de filmes de terror para conseguir fazer essas comparações. Consigo comparar com, por exemplo, esse tipo de mistérios episódicos em que a estrutura obedece sempre às mesmas regras, ou poderia ser, sei lá, episódios do Sherlock Holmes ou do Crime de Cela, essas coisas assim. Sim. Acho que também não é à toa que fizeram a série Scream depois, né? Que não presta, né? Eu não nem assisti, de repente faz outro episódio. Eu comecei a ver, mas é isso, sensualizando adolescentes. Eu gosto do Scream e vi aquilo e não curti. Eu só vi até à terceira, porque na terceira eles ganharam o direito de utilizar a máscara do Ghostface. E nas duas primeiras... Aliás, Ghostface... Eu nunca tinha me ligado que tinha um nome aquele personagem. Eu percebi agora, mas assim, todas as vezes que eu vi, sei lá, o cara do Pânico, eu não via que tinha um nome. Deixa eu complementar uma cena pelo que a Carla estava a dizer, da questão de ter referência. Eu não sei quanto a vocês, mas vocês, tipo, é óbvio que filme de terror tem quase sempre um budget muito baixinho, né? Tipo, produção é sempre ruinzinha, os atores são sempre ruinzinhos. E se tu fores ver os slashers e os filmes de terror em geral, principalmente daquela época, os atores são bem bonzinhos. Tipo assim, eles desempenham bem dentro do mundo do terror. E algumas das cenas, uma sacada, por exemplo, fixe, que não sei se toda a gente sabe, ou provavelmente ninguém sabe, ou pouca gente, é que os atores eles recebiam chamada real no set e eles nunca tinham visto a cara de quem estava a fazer a voz do Ghostface. Então coisas como essa sacavam umas reações genuínas dos atores, eu acho, que se notam um pouquinho. Legal. Pois é, eu fiquei muito impressionado, na verdade, com o elenco dos filmes, assim. Eu acho que talvez principalmente o 2, assim. Eu acho que o 2 teve vários atores interessantes. Porque um deu muito dinheiro, né, cara? Mas a Sidney não, a atriz que faz a Sidney, ela é sempre a mesma carinha, assim. Mas ela é considerada top 5 de Final Girl Slasher de sempre. Não, tudo bem. Eu só não acho que ela tem expressões faciais direito. Assim. Mas a Kristen Stewart. Sempre com a boca aberta. Uma Kristen Stewart da vida. Bom, a Carla traz referências ótimas pro povo. Tem a Sarah Michelle Gellar como assim. Inclusive, ela estrelou um outro filme, né? Qual foi? Agora eu perdi. Um outro filme desses de terror da década de 90, famosinhos. Ela não era a Buffy? Não, ela era a Buffy. Sim. Enfim. E nesse filme tem também Cotton, acho que era aquilo do Sei o que fizeste no verão passado. Eu sei o que fizeram no verão passado. É isso. Tá. O Cotton é o Liev Schreiber, não sei falar o nome dele, né? Que é o Dente de Sabre lá dos X-Men. Isso. O Cotton, que é o primeiro assassino, que não era assassino, na verdade.
E o Mickey, aí ó, vou fazer outra relação aí. O Mickey, que acaba sendo o assassino mesmo, ele é o Timothy Olyphant, que é o cara que faz Hitman. Santa Clarita Diet com a Drew Barrymore. Ó, Isso. Que é uma série muito legal pra você. é muito boa. Ah, e outra, isso eu descobri ao acaso. O chefe de polícia é pai do David Arquette. O nome dele é, sei lá, o Arquette. Eu vi o nome, sobrenome dele, fiquei curioso e fui ver. Tu pareces um professor meu que quando começa a ler os trabalhos, ele vai pelas referências primeiro. Ele depois é o resto. Eu gosto de ver essas coisas. E nesse filme, o Wes Craven faz um cameo, ele é um médico no hospital. Em algum momento ele tá levando o paciente atrás, assim. Muito bem. Gente, tá. O motivo, o que é que vocês acham do motivo dos assassinos no segundo? Eu acho esquisito, mano. Eu acho esquisito. Não, o Mickey... Esses motivos não me compensam muito, não me convencem muito, na verdade. Não, mas a mãe do cara... A mãe perdeu o filho. Sim, mas por que ela assim, então vai querer matar um monte de gente e não só a Sidney? De novo. Entendi. É pra conseguir o aliado. O Mickey, ela disse isso. Ela precisava do Mickey, Ela disse isso. Ela diz isso no final, que tipo, quem... E ele é que estava interessado nessa cena do... Ele era o louco do cinema, dos filmes de terror. Mais um, né? Sempre. Mais um. E há mais ainda. Sim. Ela só estava interessada em arquitetar a morte da outra. É isso. Não sei, não fico convencido com essas coisas, não. Mas tá bom. E eu acho que, tipo, o pior do 2, então, deixa eu falar, é a cena do carro lá. Gente, por que essa mulher não... É horrível. Não matou o cara lá? Por que não tirou a máscara lá? Gente, não. Aquela cena, realmente... Não. Vamos só fugir. Uma arma lá. Isso tipo assim, ela tava indo pra um lugar, aí o carro bateu e de repente ela tá de volta na universidade, no teatro, assim, não sei. Faltou uma sequência ali, eu acho. Que mal editada, né? Que fizesse sentido, E ali o Dewey e a Gale resolvem transar num momento aleatório. Num momento muito aleatório. Assim. Tipo, num local aleatório, num momento aleatório. Era o pior momento pra se fazer sexo. E eles quiseram fazer ali, cara. É isso, a vida é assim, né? Às vezes dá uma vontade... Pronto. Cara, desculpa, pode ser que tenha acontecido, vocês querem falar, mas eu nunca tive uma vontade tão louca, tão insana, que eu não conseguisse esperar, tipo, ir pra um lugar tranquilo, sacou? É adrenalina, Ricardo, tu não estás a ser perseguido pelo Scream? Isso. Dá muita adrenalina. É agora, vamos num parque. Amanhã, quando começares a receber mensagens e chamadas no celular, tu vais repensar essa... É viver a vida como se fosse o último dia, porque está mesmo prestes a ser. Eu não sei se eu quero que meu último dia seja, sei lá, morrendo em uma pose constrangedora. Não, tem isso aí, não é? Mas às vezes não tem escolha. Agora, e mais uma vez, o Dewey mostra o quão o super-homem é ele, né, cara? Eu teria matado o Dewey neste filme. Aquela cena que ele é esfaqueado lá naquela sala de som. Não, é inacreditável ele sobreviver. Esse podia ter simplesmente para morrido. mim teria morrido aí. Mas eu acho que é o ator, cara. Era o cara que fazia sucesso. Tinha umas pessoas que eles precisavam manter. Eles já sabiam que eles iam fazer uma trilogia. Né? Eu acho que é muito interessante isso, que o trio se mantém em todos os filmes, por sinal, né? Sim. Porque normalmente não são 3 pessoas que assim, as mesmas 3 que vão sobrevivendo nos filmes, né? Mas eu acho isso interessante. É porque elas são as mais amiguinhas da Final Girl e elas não podem morrer, tipo assim. É amiga, entre aspas. A Gale não é propriamente amiga, não é? Toma soco na cara todo filme, né? Desculpa, a Gale é amiga, ela é friends. Tem que colocar o de Friends assim atrás. Batidinha no mundo. Isso. Gente, ótimo. Vamos partir então pro terceiro. Foi o primeiro que eu vi. Sério mesmo, Miguel? Eu ia fazer essa pergunta. Vocês... Pô, mas aí você já estragou, porque vocês se lembram quando vocês viram o filme Pânico? Então, vocês se lembram a primeira vez que vocês viram Pânico? Mas olha, o que é que aconteceu? Eu tava na casa de uma amiga da minha mãe e começou a passar isso na TV. E eu vi-o assim meio que a metade. E então eu fui, na altura ainda tinha locadora, vocês chamam?
Sim. Então eu fui buscar, comecei depois do início, só que eu vi um pedação do 7, do 3. Como que fala em Portugal? Como é que fala? A locadora. Clube de vídeo. Ah, que engraçado. E eu lembro, eu não me lembro, eu tava com uns amigos e tal. Aí um menino que era, na verdade ele é irmão de, filho de um amigo do meu pai, ele falou desse filme e todo mundo começou a falar, não, vamos ver. Aí juntou uma galera, a gente alugou pra ver em casa também o filme. Eu lembro que foi bem marcante pra mim ver o primeiro Pânico lá em, sei lá quando. Ele é de quando? 6. 6? É 6, 7, 2000, 2011. É isso, tinha 11, 12 anos. Eu acho que vi em 1997 ou 98 o primeiro e também foi alugado numa locadora, num clube de vídeo. Eu não e depois lembro. não vi mais nenhum. Muito bem, calma. Não vou falar isso não. Vou falar que o Miguel já tá ficando triste. Não, é que eu realmente não tenho interesse nesse tipo de filmes e o Miguel sabe. Não é que eu nem tenho interesse, é que eu sou mesmo muito assustada. Usa a palavra, eu tenho a palavra impressionável. Impressionante. É muito impressionável mesmo. Há coisas que eu não consigo mesmo digerir. Zombies, poltergeist, aranhas. Mas, embora que enfim, não depois que você viu, fica sendo terror. Depois que você viu o Pânico, você percebeu que não tem que ter medo de nada, porque, enfim, esse filme é uma comédia, no final das contas. Foi um pouco isso. Não, os filmes assim com gore ou isso não são propriamente uma coisa que me impressiona demasiado. Eu consigo digerir recentemente. Agora, 3? Sim, podemos sim. Tá. Né? Mas eu ia falar isso, que a gente tá falando sobre ser gore e tudo mais, e é interessante que eu acho que no Scream, acho que só o quarto que mostra tripas saindo, assim, e tudo mais. O resto é só sanguinho e facada nas costas. Assim. Mas aquela facada no cara do filme 2 é foda, velho. Aquilo me incomoda. Mas essa cena de mostrar mais gore no quarto também é meta, porque eles estão a falar mal dos remakes, e se tu fores a pensar, o que mais bateu entre 2000 e 2010 em filmes de terror era os Sós, era os Hostel, todo aquele filme que só faltava mostrar um dentista a destruir a boca de alguém. Então, essa coisa de ter mais gore também veio daí. Eles chegam a falar, né, de Jigsaw, né, Jogos Mortais, de Saw. Torture porn, eles disseram lá no filme. Isso aí. Mas antes do quarto, gente, vamos voltar no terceiro aqui, não foge não. Cara, eu acho, apesar de tudo, eu acho que o terceiro é o meu favorito, e eu acho que isso acontece porque eu acho que é o que tem menos foca nessa questão da metalinguística, na minha opinião. Eles estão mais preocupados em fazer um filminho de terror do que ficar discutindo filmes de terror, assim. Cara, que é isso. Posso estar errado. O 3 embora eles estejam a fazer um filme de terror. Sim. Fazendo, inclusive, o 3, né? Ainda não tinha tido 2. Foi engraçado, que eles pulam, porque, tipo, no filme 2, eles estão fazendo Stab 1. No filme 3, já tá no Stab 3. Então, o filme 3, eles já estão contando uma história que não existe, né? É uma história que ainda não tinha sido contada, inventada. Mas então, cara, pra mim tem duas coisas. Uma que salva o filme 3 e uma que estraga o filme 3. Pra mim, o que começa estragando é o modificador mágico de voz. Aquilo não dá, né, cara? Aquilo estraga todo o filme. Tipo, a pessoa poder fazer qualquer voz de qualquer coisa a partir daquele negócio virou sci-fi aquilo quase, né? Exato. É muito mágico aquilo, né? E a outra coisa que salva é a Princesa Leia, né? A Carrie Fisher. Quando ela aparece lá, enterrada no arquivo da delegacia lá, aí pergunta pra ela, você não é a... Ela, não, eu sou muito parecida. Inclusive, a que ganhou lá, ganhou porque se deitou com o George Lucas. Eu falei, fantástico, né, cara? Ela mesmo falar aquilo, mas é fanservice, né? Aquilo serviu pra mim, assim, né? Nem é bom, mas, aparecer ela ali é fenomenal. Então, assim, o filme 3 pode ser considerado um dos meus favoritos, porque tem a Carrie Fisher. Gostei dessa parte também, mas eu acho que eu gostei do personagem da Gale do filme. Apesar de achar que é... Nossa, adoro. Eu rio muito com ela. Ela aparece e eu fico já assim...
Não, o papel é terrível e é suposto ser terrível. É horrendo, então, é mal escrito, mas está engraçado. Como não é acidental, eu acho engraçado ela ser tão má. Ela é tão má que é boa. Ela tá em Perdidos no Espaço, a Jenny, essa menina que faz a Gale, né? Ela é a vilã do Perdidos no Espaço novo da Netflix. Assim. Eu já a vi em vários papéis de comédia, assim, é com isso que eu a identifico, pelo menos. Mas outra coisa, a coisa que eu não gostei muito aqui foi que todos os atores eram terríveis. Eram todos muito maus os atores, eu achei, neste terceiro filme. Acho que não fiquei assim particularmente impressionada com nenhum. Eram todos... Os atores a fazer de atores eram piores ainda. Aquele polícia... Cara, mas o policial é o cara do Grey's Anatomy, né? Inclusive eu achei que ele era o assassino nesse aí. É verdade. Quem achava o tempo todo que era ele. Sim, o McDreamy. Não, espera, mas isso é no terceiro? É o terceiro. É, no terceiro, Mas, assim, eu tava achando que era no quarto. Eu falei da apelação do modificador de voz, mas também tem a fita apelona do Randy, né? Que é aquilo, cara? Previa tudo o que ia acontecer após a morte dele. Não, foi... porra, é isso. Esse filme tem uns Deus Ex Machina que chamam assim, que é aleatório, né, cara? Tipo, porra, não, toma. Então, e o pior é que, tipo assim, aparece a irmã do Randy no set lá, tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Sei lá, a mulher saiu lá de Woodsboro, foi pra onde quer que eles estavam, com a fita, e tipo assim, tava aqui de bobeira com essa fita aqui, olha só, eu preciso mostrar pra vocês. E vai embora. Muito forçar a barra, muito. Não sei se é assim tão forçar a barra, porque vocês têm que lembrar que a própria mãe, ela anda, desde a história da mãe da Sydney, eles andam alguns naqueles estúdios, não é? Porque passa-se lá até a cena. Então acho que está meio que implícito que há mais gente de Woodsboro ou perto a trabalhar na indústria de cinema ali perto. A mim não parece ser tão distante, não parece que eles pegaram num avião para ir a Nova Iorque a um estúdio de cinema qualquer. Cara, não, eu acho que ela era só uma mulherzinha do interior que deve ter em toda a cidade interior dos Estados Unidos querendo ir para Hollywood e fazer sucesso, assim. Eu não acho que tinha, tipo, em Woodsboro tinham, sei lá, as pessoas ali por algum motivo faziam cinema. Acho que não, acho que era só ela mesmo, cara. Não, tem os caras que estudam, que gostam de cinema, né, mas... Isso é uma temática do filme. Tem sempre alguém... Os assassinos curtem bué cinema. Há aquela parte no 2 que eles estão a estudar cinema numa universidade qualquer que não pode ser muito longe de Woodsboro. Sim, porque são todos eles, né? Obviamente existe algum tipo de televisão local que está sempre lá, então tipo, deve haver algum tipo de mercado de trabalho por aqueles lugares. Eu já estou a fazer uns threads do caraças, já sei. Sim, tá forçando a barra. Estou a forçar, mas não é do ar, né? Tipo, tem uma pontinha ali. Mas uma coisa que eu queria dizer que é o que eu se calhar mais gosto deste filme é que, pronto, a mim atrai muito a ideia de que quem é que fez, não é? Isso é o que mais me atrai na questão do Scream. E eu gosto que, devido aos personagens que estão a fazer um filme, eles não sabem qual é o guião que o assassino leu. Então é isso em dobro, entendes? Eu curto muito essa ideia de ser em dobro. Tu não sabes quem é que é, e eles também não têm a mínima ideia, porque ele pode estar ali qualquer guião e matar por aquela ordem. Então é uma coisa é um detalhe que eu gostei bastante da narrativa aí. Mas na verdade, assim, tanto um quanto o 2 já era assim, né? Você não tinha a menor ideia da ordem. Aí o 3 tem um momento que eles pensam, a gente sabe a ordem, mas eles também não sabiam. Então, assim, não é uma exata novidade, assim. Não estou a dizer que é novidade, estou a dizer que é uma mecânica da mas pelo menos você sabe quem vai, né? Porque agora o assassino sabia, né? Claro. Ele era o diretor dos filmes, né? Ele sabia a ordem verdadeira, né? É ele que decidiu lá, né? Agora, eu achei... Sei lá, tipo, toda essa história assim da mãe da Sydney, do irmão dela também. A mãe, nossa. É um pouco demais, assim, achei. A mãe, ela mexe a estrutura do mundo. Né? Sei lá, ela se deixar cair um copo, vai criar um terremoto lá no Japão, meu. É uma coisa assim. O motivo era qual mesmo do terceiro? É porque ele é o irmão dela, né? Isso, aí ele foi lá conversar com a mãe e ela falou que sai daqui, você não é meu filho e eu tenho... porque ele é filho de um estupro, né?
Ele é um bebê de um estupro. Assim. Não tô julgando, eu tô dizendo que ela deveria ou não deveria assumir por conta disso. Não é esse o ponto também. Mas é isso. E ela não foi estuprada por um cara, então nem sabe quem é o pai, provavelmente, né? Porque foram vários caras estupraram ela naquele... Aliás, é bem pesado, né? Não, essa história dela é pesada, de qualquer jeito. Mas ainda assim, eu acho que veio meio do nada, assim, essa história. Não. Eu acho que também, assim, Scream não é o meu filme favorito de terror. O meu filme favorito de terror é o Triângulo. É um filme de 2009 que ele rola com tempo, para mim, da forma mais genial que já foi tratada no cinema, a jogar com o tempo, ok? Mas eu também percebo que o foco, o público-alvo do Scream não é propriamente o pessoal que quer desvendar, por exemplo, um filme desses do Triângulo, que tem uma mecânica mais complexa. Tem que ser uma coisa muito... Sabes, se vão explicar demais, eles vão se perder, que isso acontece no quarto também. Por exemplo, no quarto tu não percebes para quem é que está a ir a atenção do filme, quem é que é o protagonista. E então, tipo, tem que ser mais simples, eu acho. Nós não estamos a discutir isto porque isto é uma grande obra de arte. Não, claro. É porque entretém e porque tem as suas qualidades, alguns dos filmes, mas não é tipo, vamos fazer uma tese, vamos os 4 fazer uma tese em conjunto sobre, sabes? Vamos! Eu falo do primeiro, vocês falam dos outros. Tá ótimo. Você é o que tem defesa para todas as falhas de todos. Você tem que... é mais também para estarmos aqui a discutir. Eu sei que eu estou a puxar a corda em muitas. Miguel é o advogado do Ghostface. Exatamente. Eu vou aparecer no 5. Muito bem, parabéns. Está sendo pago para isso. Você é pago. Tá tudo explicado agora. Gente, então tá. Então a gente combinou que o terceiro, apesar de eu achar ele o melhor, ele é ruim também. Então, assim, Pânico 4, então, último filme da série e tudo mais. Eu já queria deixar aqui claro que eu gostei bastante daqueles falsos começos lá do Stab 6. Achei muito legal. Os primeiros 10 minutos são muito bons. Né? Muito tem até bom. a Kristen Bell. Até o Stab 7. Pô, cara, muito maneiro aquele começo, que começa essa discussão sobre os novos filmes de terror, assim, né? De como os remakes, a sátira do 4 é os remakes. É que só porque anos 2000 teve remakes até o fim da vida. Gente, eu não gostei mesmo nada dessa fase inicial. Por que, cara? Tão legal. Porque parecia que estavam a começar a brincar com viagens no tempo, que era a única coisa que precisava para o filme ser pior. Era brincar às viagens no tempo. E não, a sério. Não, agora o Scream ia ser a mãe. Não, eu pensei que estava presa num loop qualquer e tipo Groundhog Day, aquele filme. Só sempre a repetir o mesmo dia, mas eu estava sempre a repetir os mesmos 2 minutos. Enquanto eu via esse, foi o que a Manu, minha filha, ela estava do meu lado. E aí, cara, toda hora ela, tipo... Ela falou, imagina se no final aparece, tipo, na verdade também era esse... Era mais um. Mas na verdade é o filme, né? Na verdade, assim, é exatamente isso, só que maior, né, cara? Agora não, mas é isso, cara. Eu achei muito legal aquelas cenas, apesar de não serem factíveis, né? Porque, porra, no 7 ela tava vendo 6, tá ligado? No 6 ela tava vendo 5, né? Assim, isso acontece mesmo, porque tem que ter aquela cena nos filmes para ela fazer sentido. Então ela tem que estar vendo o filme anterior dentro do filme para aquilo ali fazer sentido de alguma forma. O quê? Eu entendi, mas não vou ser capaz de explicar. Metalinguagem. Não, deixa eu tentar. Você tá no filme 5, elas estão no filme 5 vendo o filme 6. Quer dizer, ao contrário, elas estão no filme 6 vendo o filme 5, aí elas morrem no filme 6, aí a menina que tá no filme 7 tá no filme 7 vendo o filme 6. E ela, tipo, porra, eles fizeram isso em todos os filmes, então não é incrível, assim, que no filme eles iam fazer sempre isso, é só pra gente ver, né, cara? É isso. Cara, não Por iria acontecer. outro lado, nós vimos o mesmo filme 4 vezes, então é incrível. Sempre a mesma coisa. Mas assim, o fato de elas estarem assistindo o filme anterior dentro do filme, pra mim não foi incrível. Isso. Mas sim, é isso, eu não gostei dessa. Não é que não gostei, eu fiquei muito assustada que isso ia ser o filme todo. O filme todo. Na verdade foi isso, eu fiquei com receio que agora pronto, é isto, até ao fim do filme vai ser 1 hora e tal disto.
E foi só isso mesmo. Isso aí, como você começou já a xingar todos nós, né, na cabeça, assim. Maldito Fábio, Ricardo. O pior é que eu obriguei o meu namorado a ver os filmes comigo. Oi, gente. E ele odiou ainda mais do que eu. Agora, sei lá o que é que eu vou Rodrigues, ter que ver ele é agora diretor... com ele, mas várias séries para completar. Justo. Justo. O Robert Rodrigues, ele é diretor só do Step 1 ou ele é diretor de todos os 7 Steps? Eu fiquei nessa dúvida aí. Eu não acho que isso seja muito relevante. Não, isso é uma discussão importante a ser feita aqui. Vai, é um artigo para tu fazeres para a tua tese. Essa por aí. Manda um e-mail pro Robert Rodrigues. Cara, deve ter em algum lugar isso, tá? Só procurar. Mas tu sabes que eu acho que eles colocaram esse nome porque eu acho que ele rejeitou o ser diretor do filme real. É mesmo? Mas ele deve ter tido uma permissão, né? Eles não iam só colocar o nome do cara. Não sei, isso eu não sei, mas eu acho que ele rejeitou ele e mais uns 4 que também estavam em linha antes do Wes Craven. Que eles acharam que ia ser muito que ia ser muito comédia, que é um pouco, mas eles já achavam que ia ser mais. Então eles rejeitaram. O Robert Rodrigues do Pequenos Espiões acha que o Pânico seria muito comédia pra ele, pra carreira dele, assim, Vai manchar. Comédia sangrenta. O que eu ia dizer que eu gosto do quarto é... Eu gosto... Primeiro, eu gosto daquela da Kirby. É uma das melhores personagens secundárias do franchising todo. Primeiro porque ela sabe atuar. Ela é uma boa atriz. Depois eu gosto também o facto de que não mostra se ela morreu realmente ou não. Então o pessoal acha que ela pode vir agora para o 5º. Legal. Não eu achava fixe a química entre ela e aquele louco que acaba por ser o assassino. Eu achava fixe que rolava ali meio que um clima de é para nós gostarmos um do outro, mas nós não gostamos um do outro. Quando nós estávamos em cena meio que dava esse stress aí. Mas eu gosto da gaja final, da rapariga. Rapariga não faz muito sentido, não é? Aqui Brasil, pra gente vai ser esquisito. Quer dizer a menina. Lá em Portugal quer dizer menina. A menina. É que dizer menina em Portugal é muito infantil, entendes? Entendi. Ai, a menina. A garota. E a rapariga a garota. Olha, a rapariga em Portugal é garota. Aqui. Sim, eu tô ligado. Agora que tá explicado, você pode usar a rapariga, não tem problema. Isso. Você não tá xingando ninguém. Mas eu vou dizer garota porque senão não vai bem comigo. Não sei porquê. Vamos dizer garota. Então, eu gosto porque a própria personagem, ela é aquela coisa de que tu podes fazer qualquer treta nos dias de hoje e virar uma celebridade no YouTube, sei lá. Sim. E ela ser o epicentro disso aí, a personagem dela, o drive dela ser esse, eu curti como um motivo para ela ser assassina. Não sei, eu gostei dela. E gostei também do final dentro do final. Que tu achas que está tudo acabado depois daquela cena final que ela descobre que a Sidney não morreu. E também curti essa parte. Eu não gostei dessa parte. Não, eu gostei. Eu achei. Eu acho que é dos melhores finais até da... Sabes o que é que eu queria? Eu queria que quando o Dewey estava a falar com ela na cama do hospital, ele já soubesse. Era o que eu achava que estava a acontecer. Que ele já Sim, que já estava planejada aquela conversa. Isso, que era uma forma de, sei lá, de confessar, dizer-lhe que a Sidney afinal ia sobreviver. Era uma Mas tu forma esperas de muito do Dewey, que então. ela... Hã? Estás a esperar muito do Dewey? Não, mas a Gayle é que lhe tinha dito para dizer isso. Tanto que ele só percebe depois quando... A Gayle é que entende, não é? Sim, mas e na minha ele é o cabeça a xerife da Gayle tinha cidade. entendido tudo e tinha explicado ao Dewey e o Dewey só estava a cumprir ordens. Então, vamos combinar que metade dos assassinatos que ocorrem... Metade não, se for preciso, todos os assassinatos que ocorrem enquanto o Dewey é policial ou xerife, é porque é muito ruim aquele departamento da polícia. Sim, então... E aí, tipo, como é que você... promove aquela pessoa a xerife, tá ligado? Cara, quantas pessoas morreram enquanto ele era vice-xerife? Aí você tá... Vocês achavam que era ela? Serviço. Vocês achavam que... Eu cheguei a achar que o assassino era a loira.
Eu também achei. A policial, não? Não. Chegou um momento que parecia muito ser ela. Não, eu nunca achei que ia ser a prima da... Apesar de fazer muito sentido. Né? Depois que termina, você pensa, caralho, faz muito sentido. Mas... Eu achei que era a mãe dela, mas depois a mãe dela também morreu. A tia da Sidney, né? Isso, achei que era, Agora, que era a sabe mãe por que da eu gostei Reality desse TV. filme? Eu acho que talvez por eu não ter visto... não ter visto, né? E por eu saber que, enfim, ele... Enfim, era o 4, né? Apesar de ter o 5 agora, mas vai ter... Eu temi pela morte da Sidney em vários momentos. Eu também, cara. A Sidney vai morrer. E isso me deu pelo menos essa emoção de eu achar, puta, a Sidney pode morrer nesse filme. Assim. Nos outros eu não imaginava que ela fosse morrer, sabe? Você sempre espera que ela vá sobreviver no final, mas é interessante isso, porque nesse filme eu também achei que ela podia morrer, assim, cara, finalmente alguém vai matar a Sidney. Assim. A própria Gale. Os 3, inclusive, estão confirmados no 5? 2 só. A Sidney a Cat e a Gale, e a que faz de Gale. Pois é. Então, eu acho que por isso que eu fiquei nessa dúvida, porque eu não tinha visto que ela tinha sido confirmada no filme novo, e eu fiquei pensando, cara, será que ela morreu no quarto e é por isso que ela tá de fora e tal? Aliás, falando em pessoas mortas que aparecem, eu achei outro cameo nesse daí. Lá na festa no Stabathon, né? Na maratona de Stab, o Stuart do primeiro filme, o Salsicha, ele tá lá. Ah, sério que tá lá? Tomando uma bebida, assim, no meio da festa, cara. Muito eu fiquei bem. procurando essas coisas pra ter o que falar aqui, tá ligado? Muito bom. Eu acho que... Tem mais alguma coisa sobre o 4, gente? Porque eu acho que é isso, né? Um filme mais ou menos assim. Tem um momento que eles veem todo mundo quase morto, né? Que a gente falou um dia desse. Isso, Elas estão assistindo o filme do... Shaun of the Dead. Né? E é muito engraçado que, tipo, tá num momento em que eles estão matando os zumbis e elas estão se cagando de rir. Tipo assim, elas estão rindo na hora errada, cara. Essa hora não é engraçada, não. Por que vocês estão rindo desse filme, cara? Como é que vocês listariam de... o que vocês preferem para o que vocês não preferem? Por mim será pela ordem cronológica que eles saíram. Eu sinto que piorou até não poder mais. Ansiosa pelo 5º. Sei, gente. Eu faria 1, 4, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Eu não sei. 4, 1, 2, 3. Talvez 3, 1, 4, 2 para ser diferente, gente. Estás errado, Fábio. Tu não tem problema. Do 3, cara. Eu gosto do 3. Faça a sua voz. Tenta de novo aí, tenta de novo. Tem uma Missão Impossível que é tão apelão quanto esse... eu acho que é o Missão Impossível 3, se eu não me engano, que é o que tudo eles tiram a máscara. Tipo assim, o Tom Cruise consegue virar o Philip Seymour Hoffman com uma máscara, sacou? Desconfia que, cara, vocês são um pouco diferentes, assim, um do outro. Então, assim, eu achei meio esse nível de apelação, assim, cara. Eu gosto. O que eu vou fazer? Acho maneiro. Então tá bom. Tem uma boa... para mim é o que tem a melhor banda sonora, o terceiro. Olha só, olha as vantagens, tá vendo? Vantagem. Gente, então, olha só, ótimos, maravilhosos filmes que a gente acabou de discutir. Agora, qual que é o ponto? O que a gente sabe sobre o 5? Miguel deve saber tudo. E o que a gente espera dele? Eu digo assim, olha, o que se sabe do 5º é muito pouco. Sabe-se que a atriz da Gale Weathers e do Dewey estão confirmados e que a de Sidney está ainda em negociações. Saiu qualquer treta sobre o penteado novo daquela Kirby, que tipo, ela foi fotografada com um penteado novo que aparentemente é parecido ao do Scream, então acham que ela vai voltar. Entendi. Em termos de atores é isso. O que escreveu... Mas eles já estão gravando? Não. Então ela se empolgou muito, né? E resolveu fazer o penteado. Tipo assim, chegou a carta. Caralho, foi pra fazer o vídeo lá, mano, de teste. Aí rola também que é o mesmo guionista do último, que ele tinha é o tal que tinha planejado a segunda trilogia. Que eu não sei se eles vão seguir isso ou não, isso não está claro. Sai o ano que vem, eu acho, 2021, e eu curtia que a Sidney morresse. Passou da hora. Eu curtia que ela morresse, no mínimo, se ela não morre, que morram os outros dois. Sabes? Tipo... Então, eu acho que tipo,
a chance que tem desses filmes assim que são feitos depois é de você abrir o espaço para as novas gerações, né? Que é uma coisa muito comum no cinema e tudo mais. Então, a nova geração pânico, cara. Cara, mas eles vão vender quero ver a Pânico nova pra geração. sempre. Você não, mas eles vão vender isso pra você, tá ligado? Não sei. Então, eu acho que há essa possibilidade, assim, de que o trio original dê espaço pra novos sobreviventes. É porque, assim, na minha opinião... o carro. Pode ser. Ou o comboio. O trem. Eles morriam no acidente do trem, pronto. E alguém tinha sonhado com isso, e aí, enfim... Tô usando, é outro Na filme. verdade, Mas, na verdade, eles não sobreviveram à pandemia, vai ser essa Isso. história. Muito melhor. não, aí eu... cara, mas aí é sério, porque assim... Eu entendo esse discurso quando a gente tá falando de Star Wars, cara. Tipo assim, pô, beleza, porque a história se sustenta. Agora, o Pânico só chegou aos 5 por causa de nostalgia. Só chegou aos 5 porque a gente quer ver, sei lá... E pensa assim, Mas será que a gente quer? É que queremos ver a Sidney morrer porque ela tem que morrer. Ela tem que morrer. Se a gente Então, agora, se espera. ela não assim. for contratada e falar, ela morreu, vou ficar puto, né? Não dá. Mas vamos fazer, Foda. se ela não for contratar. Agora, Pra mim, ela... faz o filme. Se tu Existe, né? reparares, já tem um monte de gente da família dela, ou da família do aquele ex-namorado que morreu, o Billy. Tipo, quantos mais familiares loucos existem Sim. em ambas as famílias para ser Mas o é novo a assassino? água. É a água lá de Woodsboro, né? É que já foi o namorado, a mãe do namorado, aí Isso. foi o irmão E a prima. e a prima. Pronto, e os outros são side characters, não importam muito. Isso. É o que agora? É o pai que não morreu, na verdade? Quer dizer, o pai não morreu mesmo, pai, não? Não, o pai tá vivo. Ele só não aparece no último. Agora vai ser o pai, então. O cachorro que se sentiu abandonado porque ela esqueceu desse cachorro. Pode ser O isso, peixinho. É o peixinho. Ai. Não, mas cara, sério, é isso. então, vamos lá. O que diz? Eu acho Então, assim, que deve ser sofrível pra Courtney Cox ter que ser um casal de novo com David Arquette toda vez, assim, deve ser muito triste você ter que ficar repetindo um casal que não é mais, assim, deve ser estranho, assim, tipo, pô, de novo, né? Ela vai aparecer esticada agora com pregadores. Ela vai ter pregador agora nas orelhas para aparecer mais. Eu acho que... Sei lá. Eu acho que provavelmente vai começar com os dois já separados, porque eles já não estavam bem de verdade no terceiro. E ele para de mancar no filme 4. Parou de Pois mancar, é. fez uma cirurgia qualquer, fisioterapia e parou. Eu não entendi por que ele parou de mancar. Mas ele falou, só faço se eu não estiver mancando. Então, Esse isso aí ainda era muito chato. Ricardo, isso aí chama-se desenvolvimento de personagem. Foi uma cirurgia que não existia na época. Ele foi Agora- para a escola e aprendeu a deixar de mancar, É isso aí. Lá em Woodsboro. a deixar de ter uma lesão na coluna. Ou ele deixou de mancar para ele ser o assassino no quinto. Pode ser, imagina. Mancasse, Porque imagina que dois ele. loucos. Porque se ele mancar, é fácil ver que é ele. Imagina, o público ia exato. saber que era ele. É Ai, verdade. gente, agora por falar nisso, eu preciso de falar da quantidade de vezes que os assassinos em todos os filmes tropeçam, batem contra portas, correm escadas São muito acima e levam com desastrados. coisas na cara. Muito desastrado. São muito desastrados. Carlinha, muito. eles têm uma máscara na cara. É Mas verdade. não é isso. Eles têm uma máscara na cara. Tenta Eles correr estão num com momento a tropeçar e a bater contra portas e no momento seguinte a fazer Kung Fu. De repente ficaram super ágeis com máscara Claro. em manto e tudo. É tipo assim, Vestidos de Death eles estão Eaters num- e mesmo assim. Eles estão num lugar e eles conseguem ver para onde eles vão, então eles vão super coordenados. No momento em que o passo é trocado ali, eles já não sabem onde é que estão. Eles Aí- caem. Não, porque- Tá Aí certo. a Sei lá, defesa. tem ali umas situações em que ele é ágil demais até para alguém que estivesse completamente nu, muito É menos porque eles vestido tanto com- dá a volta. até aos pés e com uma máscara. Aí eu dublei, É. Carla. Aí eu dublei. Dúvida. Sim, acredito que sim. Não, e Porque tipo, eles estão num filme, não é? Eles estão a fazer o filme deles, então eles têm que ter os dublês. entendi. Então talvez o assassino do quinto seja o dublê que sobreviveu, né? É. Cara, agora eu acabei de pensar, essa ideia do Dewey ser o assassino é boa, cara.
Porque, por exemplo, justifica o fato... Eu já te disse que eu estou no quinto, eu sei. Justifica o fato de as coisas terem dado tão errado, assim, tipo, dele ser tão ruim. Na verdade, ele não era um policial ruim. Nada ruim. Ele era um mandante, no início, e ele tinha tentando matar a Sidney. Ele tinha a fonte de água ruim em casa e ele é o mais louco por filmes de terror. Então ele arquitetou 2 trilogias de filmes. É uma boa. E teve um caso com a mãe da Sidney. Isso com certeza teve. Provavelmente é o pai de verdade da Sidney. Ele era, e ele ser o pai daquele irmão da Sidney que morreu. Estás a ver? Eles nem são assim tão diferentes. A mesma cor de cabelo, que já é muita coisa. Demais para isso, que é isso, gente? Não, Carla. Ele é pouco mais velho que a Sidney. Gente, mas... né? Funciona. Não tô nem aí. Gostei desse negócio. Genética. Cara, se o 5 não for assim, eu já não vou gostar. Mas a verdade é que se não tiver a Nick Campbell, de verdade, pra mim não faz o filme. Esse filme sem a Sidney não faz o menor sentido. Por isso que pra mim, por exemplo, se ela morre, acabou. Porque não... Pois é, mas ao mesmo tempo eu acho que fica chato, porque tipo, o primeiro são as regras do cinema, o segundo é as regras das sequelas e a terceira da trilogia. Agora é o remake no quarto. O que é que vai ser o quinto? Pois é. Sabes, tipo, eu não sei o que é que eles vão inventar, mas não sei. E por cima eles já atualizaram o quarto com aquela comunicação da internet, não é? Que é tudo live stream e não sei o quê. Aliás, muito tosco, né? Ninguém usa aquilo, ninguém faria aquilo. É porque aquilo é os anos 90 dos anos 2000. Isso. Aquilo é o regresso ao futuro, a tentar imaginar a vida no futuro com hoverboard. Isso, dá tudo errado. Porque a escola não permitiria ele entrar em todas as salas de aula com aquele negócio. Jamais isso aconteceria. Ainda mais nos Estados Unidos. Eu já entrei com coisas bem estranhas na sala de aula. Mas sendo visto... Mas todos os dias você com aquela câmera, assim... Não, mas eu já gravei uma música dentro da sala de aula. Ok. Então, eu acho que entrar com a câmera aqui... Então Miguel convenceu de que aquilo é possível. Miguel tá numa defesa constante do... Qualquer coisa, cara. Gente... Tudo realista e aconteceu de verdade. Mas se eu fosse concordar com vocês em tudo, que eu concordo na maior parte, ia ser muito chato este episódio. Pois é. Teria durado 2 minutos. Que era para a gente, é mau, não é? Ia ser um rant total. É tipo, aquilo que tu fizeste no início do episódio, que é não sei o que, jumpscare, pronto, está feito, é isso. Pois é, cara, tipo, eu acho o pior, talvez, do quarto, assim, que eu acho que é um grande problema de filmes atuais, é isso, tipo assim, você tem celulares totalmente internet, acessível e tudo mais, e ninguém no filme usa o celular para de fato ligar para a polícia, só a Sidney que liga pro Dewey. Ninguém mais no quarto pega o telefone e fala, tem um cara louco na minha casa. Gente, não existe mais isso, tipo, não existe mais cortar a linha do telefone como tinha no primeiro. Tipo assim, a primeira que morre é aquela amiga da sobrinha da Sidney, não é? Isso, acho que é. Essa estava ao telefone, essa não podia fazer nada. Tem um casal aleatório que morre primeiro, né? Aí a amiga que você diz na casa ao lado... Isso. Tem um casal aleatório que morre. Isso, primeiro morre o casal, depois morre a amiga. É só para ver em que momento é que eles podiam usar o celular. Não, mas olha só, a menina, a outra lá, que era agente da Sidney, ela tá num carro, o cara liga pra ela... Da Netflix. Que faz Glow. O cara liga pra ela. É muito legal. Aí, tipo assim, o cara pula em cima do carro, e aí ela desliga o telefone, e ela sai do carro e sai correndo pelo estacionamento. Gente, não, tá ligado? Não. Ao mesmo tempo, eu não sei como é que eu ia reagir se eu soubesse que tem um assassino do lado de fora do meu carro. Eu não faço a mínima ideia, porque há uma cena no segundo filme, eu acho, em que a Sidney está a falar ao telefone, no primeiro e no segundo, e ela diz: eu não gosto de filmes de terror, é sempre a mesma coisa, maus atores e não sei o quê, e quando o assassino aparece, em vez de ser pela porta da frente, eles sobem as escadas. E no exato momento em que aparece o assassino, ela sobe as escadas. Então, é por isso que é ruim. Acho que é o primeiro. Então, tipo assim, eu não sei tipo, antecipar o que é que eu faria. Provavelmente é a coisa que fosse mais instintiva. Sim. E eu acho que sair do carro, para mim, seria instintivo, porque
Eu sei que o gajo está fora. Exato. Ele não tá do lado de dentro, então você fica lá, mano. Porque é difícil partir um vidro e matar-me. Mas do lado de fora não tem nem vidro entre você e ele, tá ligado? Pois não, mas aí eu posso fugir. Eu acho que é que ela fugir de tacão alto, de salto alto. Não, mas mesmo assim, tipo assim, enquanto ela sai correndo, não dava pra ela ligar 911. Não, aí, cara, você tava ela falando gritar, abre o vidro um pouquinho, grita, sei lá. A vizinha, quando tá sendo assassinada, ela fica uns bons 5 minutos, sei lá, sendo assassinada, com as outras duas olhando pela janela e gritando. Os policiais embaixo da casa. Os policiais no carro. Tipo, em vez de elas ligarem, cara, então, policiais que estão aqui me cuidando de mim, ela tá sendo assassinada. Não, elas esperam ela morrer pra daí a tomar uma atitude. Então, é porque, tipo, o celular estraga qualquer coisa de terror. Filme de terror. Então, tipo, normalmente você acabou a energia, tem uma coisa louca que as pessoas não podem usar celular. É isso. Só que no Pânico não tem isso. Não tem sinal. Os criadores de Stranger Things, eles falam em algum momento que eles escolheram a década de 80 por causa da falta do celular. Eles falaram, a gente queria fazer um filme de mistério e tal, e enfim, a primeira coisa que a gente pensou cara, esse negócio de cair o sinal e tal é muito ruim, e fica muito não crível, então vamos botar num lugar... Aí veio toda ele, que foi ótimo, né, que eles começaram a mexer com a nostalgia da galera e tal, mas a ideia primeira deles era, não queremos essa cagada do celular aí não funcionar. Sim. Realmente... Lá no Stabathon, acho que é o único lugar em que eles supostamente não têm rede ou uma coisa assim, não é? O resto eles têm sempre rede no filme todo. Tem. Não, mas... Rede é sinal. Mas do lado de fora lá, a Gale tá conversando com o Du e tudo mais. Tem sinal, então não sei. Tem sinal então também. Tem. Quando o menino da câmera vai morrer e fala, eu sou gay, pra não morrer, é bem engraçado, né, cara? Eu achei engraçado também. Mas, galera, assim, nosso tempo tá super lá na frente. Tá ótimo, mas é porque a gente tem que terminar. Então, vamos fazer considerações finais rapidinho aí do que a gente achou disso tudo, do Pânico. E é isso. Vamos lá. Começa com quem? Começa com o Ricardo. Vamos começar. Tá. E não, é isso. Cara, foi divertido no final das contas rever os filmes. Me diverti, achei engraçado. Não é um filme que eu reveria em outra situação, assim. Eu até tô brincando, todo mundo que tá, o que você tá fazendo? Tô revendo Pânico, que eu sou obrigado, enfim. Mas, ou seja, assim, se vocês não quiserem rever, galera que tá nos ouvindo, a gente vai entender. Mas, enfim, criou hype pro 5. Eu tava cagando pro 5 e agora eu quero ver o 5. É isso aí. E aí, Miguel? Eu também estou com a hype ao 5 por simplesmente curtir. Eu também acho que os filmes têm um monte de defeitos, mas eu acho que no final entretém, é a cena de entreter. Claro que tem um ou outro mérito em algumas coisas, principalmente por causa do diretor. Mas eu quero ver o 5, quero ver o que vai acontecer. Eu espero que pelo menos um dos 3 lá do trio que morra. É verdade. Que é para poderem fazer o 6 depois. Não, estou brincando. E é isso. Vamos fazer. Isto, já agora, isto faz meio parte de uma coisa que eu estou a obrigar a Carla a ver filmes de terror. Porque lá no The Mother Owl então eu só tenho a ponta de terror porque eu curto, a Carla não curte. Então eu meio que estou a obrigá-la a ver um bocadinho para ela ir curtindo uma outra coisa para depois podermos falar mais disso em projetos futuros. Muito então, bem. Pronto, é tipo um ritual de iniciação. O Scream é uma coisa fácil. Talvez você tenha começado com o filme errado. Pode ser. Carla, o que você acha disso tudo? Eu acho que eu sou uma cobaia e não vou me submeter a este tipo de tratamento. Não, eu achei interessante ver, porque eu realmente só tinha visto o primeiro e não fazia ideia de como seriam os outros, não fazia ideia de que eram tão similares e eu não sabia sequer que eram os mesmos atores nos outros filmes, sabia mesmo zero sobre eles. E como o Miguel estava a dizer, e eu concordo, é entretenimento, funciona como entretenimento, funciona um pouco como se o filme fosse um gatinho, como se o filme fosse uma sátira de si mesmo, o que eu acho até corajoso, porque nem sempre nós temos coragem das coisas que criamos de
permitir que elas sejam uma sátira àquilo que fazemos, não é? E então é isso, eu tenho algum respeito pelo esforço nesse sentido de nem é pelo esforço, pela exposição dos criadores, daquilo que se expõem dessa forma, porque pronto, é corajoso, mas de resto não preciso ver nunca mais. É um filme corajoso, foi a Carla que disse. A Carla que disse isso. Esse vai ser o nome do episódio, Pânico, um filme corajoso. Filme corajoso. Eu gostei, Não, mas é preciso coragem para fazer um e para fazer 4, então. Agora, é corajoso porque ele é corajoso ou porque nós temos de ter coragem para ver, não é? Não acho que é Então, preciso coragem para ver. Nem foi. Muito bem, gente, eu só queria agradecer vocês pela presença aqui. A gente adora The Mother All, a gente acompanha os torneios, né? Inclusive ajuda a selecionar filmes para o torneio, que é muito bom. Galera, como é que conta para o nosso pessoal aqui, onde que o pessoal encontra vocês? Onde está o The Mother All? Então, está no Facebook e no Instagram, é só procurar The Mother All. Agora, na altura que o episódio sair, também já vamos ter o site, que é a mesma coisa, themotherall.com. E vamos estar também a alimentar um Twitter, que é meio que o que sai no site, pelo menos para já. E é por aí, mais ou menos, que podem seguir. Muito bom, então. As nossas coisas. As coisas. Nossas coisas. Que já mais igual um carioca. Nossas coisas, tem, sei lá, metade do que tem lá agora é sobre o Quarentena Antes dos 40. Yeah. São os especiais que vocês fizeram, então tem lá. Foi a primeira coisa que eu pus. Eu tenho que dizer que eu gosto muito do vosso podcast. Eu sou uma consumidora intensiva de podcasts e gosto muito do vosso. Que bom, obrigado. Inclusive a minha frase de 2019, segundo o Miguel, é: ouvi num podcast que... ouvi num podcast. E bom, é o Ricardo que gosta muito de podcast. Por isso que eu acho que tenho muitas afinidades com o Ricardo, porque ele fala de Alba Salix e coisas assim, que é tudo coisas que eu já ouvi, eu gosto muito. Legal. Legal, então, gente. Olha, muitíssimo obrigado, então, mais uma vez. E lembrando a galera que o áudio tá aí hoje, né? Sexta-feira hoje. E o vídeo estará lá no nosso canal no YouTube, no sábado. E é isso aí. Falou, povo. É isso. Tchau. 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 Pessoal, então, olha só que legal que foi esse episódio. Depois que acabou o episódio, aconteceu já um monte de coisa. Minha câmera caiu, microfone caiu, foi uma loucura. Eu tô segurando o microfone. Mas foi muito, muito legal conversar com o Miguel e com a Carla, pessoal do The Mother All. Aproveita para você ir lá no Facebook, no Instagram, para seguir a galera lá. É só procurar por The Mother All, que é a coruja mãe. Vocês vão encontrar eles lá. E vamos continuar aqui na expectativa do Pânico 5, já que a única coisa boa que a gente tirou dos 4 filmes anteriores é que agora a gente quer ver como que o quinto vai ser. Né? Então é isso, povo. Lembrem-se de ir lá nas nossas redes sociais também, Facebook, Twitter, Instagram, e lá no YouTube para você assistir os nossos vídeos e se inscrever no nosso canal. E também lá no nosso site, quarentenaantesdos40.com, para você ver todo o nosso conteúdo e também para vocês fazerem uma assinatura para apoiar esse podcast. Apoie o podcast legal que você ouve, que somos nós, para a gente continuar crescendo e sendo o máximo. E é isso aí, povo. Valeu, até segunda-feira. E aí, galera? Coisas quase caíram aqui. E aí, galera? Peraí. Como é que é, senhoras? Olá, Miguel. Como é que é? Uhul. Tudo bem? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ai, Nossa, Miojo, seus dentes são tão brancos hoje. Eu fiz um clareamento especial, cara. O Ross, tá ligado? Pó talco. Tem o pó talco nos dentes.
Te obrigaram a ver esses filmes também? Obrigado. Ela ficou muito feliz, com certeza. Fiquei nada. Vocês estão... O que a gente espera do quinto, né? Basicamente. A Carla não vai esperar nada. Eu espero que não aconteça. Isso. Obrigado, gente. Madrugada, sei lá. É 5 euros. Gente, eu queria dizer, os especiais de sexta são realmente muito bons. Eu tenho adorado os episódios especiais. Que bom. Tá bom, gente. Vais ver o Scream 1 agora? Não, começa tudo de novo, com a nova visão agora, né? Não, eu agora vou fazer binge watch da série toda até amanhã. Isso aí. Não faças. Inventei isso, cara. Que isso? Caiu a câmera. Caiu. Ela derrubou, bateu. Claro.